Você já ouviu falar do Snag 11, o Fiagro da Suno Research? Um Fiagro com uns modelos um pouco diferentes, apesar do que a Suno bate tanto ali quando ela fala de Fiagros, de fundos imobiliários relacionados à diversificação. Você acha que a Suno Investimentos acertou na escolha da carteira do Fiagro Snag 11? Você já estudou o Snag 11 e sem falar que os Fiagros vêm tomando gosto pela população brasileira como um bom modelo de investimento para diversificação e investimento forte no setor do agronegócio, com renda mensal, recorrente, renda passiva, livre de impostos ali os seus dividendos. Hoje a gente vai estar falando no Giro do Agro sobre o Snag 11. Fala pessoal, tudo bem? Eu me chamo André Fonseca, comigo está o Diego Felipe e nós fazemos o canal do Giro do Agro. São vários notícias falados sobre agronegócio e investimentos e a correlação entre eles dentro do mercado financeiro e do nosso dia a dia. A gente vai estar continuando a nossa série sobre os fiagros do mercado financeiro e hoje a gente vai falar sobre o Snag 11. Como é que você está, Diego? Fala aí, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos vendo aí. Estamos aí continuando a nossa série sobre os fiagros, o fiagro da Suno, né? O ticker dele SNAG11. Então a gente vai destrinchar ele aí na mesma metodologia que a gente já vem fazendo aí. Fizemos aí, vamos deixar aí para vocês já 3 fiagros, né? O XPCA11, lembrando vocês, né? O Rura 11 e o CPTR 11. Esse é o quarto fiagro que a gente vem avaliando aí nessa série. Perfeitamente, vai estar na descrição desse vídeo, tanto do meu canal do YouTube com a lista completa, quanto no Diego com a lista completa também. Então vamos lá pessoal, aqui novamente falando do Snag 11, o ticker com o qual o Diego já falou para vocês, da Suno Agro aqui, o Fiagro, relatório recente, né, o último relatório disponibilizado por eles, de julho de 2023. A Suno já começa falando aqui na questão de distribuição, né, das cotas, o dividendo analisado, a cota de fechamento de mercado e a cota patrimonial. O primeiro detalhe que a própria Suno já remete aqui é esta questão aqui, né, das cotas. Eles fizeram ela para log 10, antes o Snag 11 era cotado acima de R$100 e aí eles fizeram um split para ser cotado a partir de R$10 para gerar mais liquidez, gerar mais oportunidade da população brasileira começarem com R$10 já estar comprando o fiagro da Suno. E com isso eles falam ali que tiveram pagamento de 12 centavos por cota, trazendo para o dividendo anualizado mais de 15% de dividend yield. Fechamento de mercado ali bem perto da cota patrimonial, então digamos ali que está dentro de um preço justo, com o fundo com mais de 46 mil cotistas. Então a gente passando pelos pontos importantes aqui, realmente é o que? Destaque do mês que eles relatam sobre os resultados, dados da carteira, desempenho do fundo e análise dos ativos ali que a gente vai estar pegando prioritariamente. No relatório gerencial, né, eles já falam que já tiveram um acúmulo de 5 centavos por cota do Snag 11, um yield chegando da carteira média de mais de 16%. O padrão da Suno é o que? Taxa de administração baixa. A Suno sempre prerroga muito isso dos fundos ali, dos fundos imobiliários e dos fiagros terem taxas baixas. A Suno consegue fazer isso, entregando menos de 1% de taxa de administração ao ano e eles não estão cobrando taxa de performance. A gente sabe que a maioria dos fundos tem uma taxa de performance ali, que excede 20% do CDI e alguns outros aspectos. Um fundo que tem mais de 300 milhões de liquidez e o início das suas atividades completando um ano ali em julho de 2023, que foi o seu início em julho de 2022. Quando a gente pega aqui para os destaques do mês, a gente já tem alguns problemas para avaliação. O primeiro ali, detalhe do destaque do mês, nada normal, tudo bem tranquilo ali, que foi o split que eu falei para vocês, saindo de R$100 e indo para o valor de R$10. Quem tinha uma cota de R$100 passou a ter 10 cotas no valor de R$10 cada uma, ficando elas por elas. Se você pensasse uma pizza, você pegou aquela fatia da pizza, você só diminui a quantidade de fatias, mas você mantém aquela mesma fatia grande ali, agora no aspecto diferente, com mais fatias, mas o todo ali ele não muda, o volume final não muda. O ponto que a gente passa aqui, que era para ser bom, mas no final acabou ficando estranho, é o que? Que a partir de julho a própria Suno fala que todos os ativos do fundo passaram por uma análise de crédito por uma empresa independente. E aí você fala, André, por que você acha isso ruim? Porque eles só estão fazendo isso, pessoal, um ano depois do fundo já existir. E a Suno, que é a empresa que mais bate na carteira dos ativos dos fiagros, dos fundos imobiliários, ela só está fazendo uma diligência ali
do seu fiagro 1 ano depois da sua existência. Então, para mim, isso é ruim. O fato de acontecer é excelente, mas somente 1 ano depois tem algo estranho. E a gente vai discutir isso mais para frente. Então, eles vão estar fazendo ali uma análise abrangente tanto de risco, inadimplência, risco ambiental e relevâncias ali para o agro responsável e ser rentável. O Diego mesmo no último vídeo do Rural 11 falou extensivamente dos efeitos, né, Diego, ali, que os impactos ambientais têm para o agronegócio e para os fiagros, né? Se puder dar uma resumida para o pessoal ali, que foi do vídeo do Rural 11. Exatamente, né, pessoal? A gente vê, é um ponto interessante, como o Andrew citou aí, que exista essa avaliação prévia, essa análise de fora do fundo, avaliando o risco para o fundo, principalmente em relação aos CRAs aí, da Boa Safra, como a gente vai ver na frente, mas é interessante que essa avaliação ela seja bem criteriosa, abordando todos os critérios ESG que estão em pautas aí, né? Para quem não sabe, ESG nada mais é do que socioambiental e econômico. Então, visa olhar todos esses aspectos aí, é uma normativa que está em alta aí, principalmente para as empresas, e muitas buscam trazer isso aí. E os principais riscos que devem ser avaliados aí por essa análise de crédito através dessa empresa independente, eles estão relacionados principalmente aos riscos climáticos. A gente tem aí, como foi citado no vídeo anterior do Rural 11, a gente tem um risco muito alto, a gente tem a empresa agrícolas, cooperativas, as fazendas, elas são empresas a céu aberto, então elas estão expostas aí ao risco climático. Vemos aí a questão do El Niño que está vindo forte, já está trazendo problemas aí no sul do Brasil, com esse ciclone extratropical atingindo a região do Rio Grande do Sul, temperaturas elevadíssimas agora, nesse final dessa semana, a gente está aí no dia 20 de setembro, então temos a previsão de temperaturas muito altas que podem impactar aí tanto o café como os cereais. Então é importante aí que fiquemos de olho aí nessa questão do risco climático. Além disso, a gente tem uma alta alavancagem do setor, em que existe aí dentro do setor das fazendas, das cooperativas, elas buscam uma alta alavancagem também, e isso gera um risco, e a exposição na questão da cotação das principais commodities. É uma cotação que oscila bastante, não depende, a cotação geralmente é na Bolsa de Chicago, não depende aqui do nosso país, da nossa B3, e muitas das vezes impacta diretamente nos produtores aqui no Brasil. Exatamente, então essa alta alavancagem que gera um risco, que aí a gente fala que, né, a Suno está fazendo essa questão de avaliação de crédito devido à inadimplência que vem muito forte, a gente sabe muito bem disso, principalmente pelo Vigia 11. Tem um vídeo com o qual eu fiz em fevereiro desse ano, vou estar deixando o link aqui abaixo para vocês, com o qual eu alertei do problema do Languiru, do CRA da Languiru do Rio Grande do Sul, do frigorífico, que ia dar bomba, ia dar BO 4 meses depois, fim dando que recuperação judicial e problema para o próprio Languiru e um problema gigantesco para o próprio fundo do Vigia, que na época tinha esse CRA representando 15% da carteira do Vigia 11, e teve gente falando que porque você é concorrente, você está de olho gordo, você está sendo pessimista, mas no final a gente estava certo, porque a gente analisou a empresa, a gente analisou dados e não simplesmente só picuinha de concorrência. E agora voltando, né, para o nosso ponto principal, que é o SNEG 11, que a gente vai trabalhar aqui é o CPR com risco de inadimplência de mais de 30%, que representa um montante de 580 mil dentro do fundo. Mais uma vez, risco de inadimplência. O próprio relatório da Suno já falou 4 vezes de risco de inadimplência. O Diego já adiantou muito bem para vocês que a maior parte da carteira do SNEG 11 é a Boa Safra. E se você tem um risco de inadimplência muito grande, você sabe que a Boa Safra está correndo risco. Logicamente, o SNEG 11 que é um fundo da Suno, mas que a gente pode dizer que é um fundo da Boa Safra. E eles falam detalhe do CPR, ponderando, falam questão do VaR ali, do Value at Risk, podendo chegar a apenas 0,06% do PL. Eles colocam uma ressalva aqui, que eles contam com uma cláusula de coobrigação da Boa Safra para arcar com 10% da solvência da totalidade do crédito do agronegócio cedidos. Só que você pensa, 10% do total, 89% da carteira do SNEG 11 é Boa Safra. Então dentro daqueles 89%, só 10% a Boa Safra
vai garantir como obrigação a solvência. Isso, na nossa visão, é um tiro no pé muito grande. Pode ser um problema imenso para o Snag 11 se a Boa Safra tiver algum problema ou se os CRAs que a Boa Safra possuir virem a ter problemas. Daí vai ser um efeito em cascata e o Snag 11 vai sofrer muito e os seus cotistas vão ser altamente impactados com queda dos preços e pouquíssimos dividendos pela frente. Né, Andrew, que a Boa Safra é uma empresa listada em bolsa, é uma empresa que tem que expor frequentemente seus relatórios, é uma boa empresa, né, pelo que a gente já viu, mas a gente ressalta o risco que tem dessa exposição acentuada aí do Fiagro, juntamente com a Boa Safra. A gente vê aí que não existe empresa que não está sujeita a ter algum tipo de problema, vide Americanas, né, que a gente viu aí. Quem imaginaria, né, os sócios da Americanas aí são as pessoas mais ricas do país hoje em dia, mas mesmo assim a Americanas teve seus problemas. Então vale ressaltar que uma exposição dessa deixa uma certa preocupação. Precisamente. E uma outra preocupação que nós tivemos aqui foi nessa troca da carteira de CRAs aqui, de CRIs, que a Suno fez, que antes ele tinha um CRI da Bem Brasil, que representava IPCA mais 5,4, no qual no ano passado o IPCA já sofreu uma queda muito forte artificial por conta do ex-presidente por concorrência eleitoral, e esse ano o IPCA também vem sofrendo um impacto muito forte na canetada por conta do atual presidente. Então, assim, dois impactos muito grandes de políticos no nosso índice de inflação. E agora, quando esse índice de inflação volta a subir, a Suno ela decide trocar esse CRI. Ela troca justamente por um CRI da Primato, que vai remunerar em CDI mais 4. Contudo, o CDI já está caindo desde agosto. Então ela aceitou toda a queda do IPCA e não fez uma mudança. Agora que o CDI está caindo, ela resolve fazer a mudança justamente quando o IPCA está começando a subir e o CRI caindo mais ainda. A gente está gravando esse vídeo na quarta-feira, onde nós tivemos a decisão do Copom de corte da própria taxa de juros Selic, onde o CDI acompanha a taxa de juros Selic. A taxa estava em 13,25 e agora cai para 12,75%. Então, a partir de amanhã, esse CRI da Primato ele já vai ter uma redução de 0,5% no seu pagamento de juros e correção, enquanto que o IPCA voltou a subir no mês. E aí a gente fica com aquela dúvida, por que a Suno decidiu fazer essa troca no momento estranho? A Suno decidiu fazer o oposto. E aí a gente vai ver os resultados mais para frente para poder discutir, até porque eles não especificaram os motivos dessas trocas desses dois CRI, que apenas fala que eles fizeram a troca mostrando os indexadores. Então, quando a gente vai olhando ainda mais o relatório da Suno, a gente vai falando dos resultados, a distribuição de 12 centavos por cota, que foi um vídeo atrativo, e tudo mais. A distribuição de lucro acumulado e o DI anualizado da Suno são resultados bem positivos, bem atrativos. Se nós tirarmos uma foto só desse gráfico, somente dessa imagem, a gente vai achar que o Snag 11 está indo muito bem. Ele tem um dividend yield anualizado de mais de 3%, um lucro muito bom, uma distribuição muito bom e um resultado acumulado muito bom. E a gente olha que o que eu dou da carteira, que ele fala muito é o que? Número de ativos, somente 4 ativos. Como que a Suno, que prega muito para ter FIIs pulverizados, muito bem diversificados, o seu próprio Fiagro só tem 4 ativos. Você está altamente alavancado, você está com um risco muito grande ali, só ficando em 4 ativos. E aí a taxa média da carteira é o que? CDI mais 3% para uma média de 6 anos, ou trazendo para IPCA vai dar na média de IPCA mais 8. O principal ponto aqui que nós achamos que pode ser uma bomba é a quantidade de ativos muito baixa para um Fiagro. E aí quando a gente olha a cadeia aqui de carteira de ativos, a gente identifica que 98% é Boa Safra. O Diego ali salientou muito bem, e na hora que a gente olha aqui na carteira dos ativos, a gente vê que 88% são CRAs pulverizados da Boa Safra, com quais a Suno não informou quais são esses CRAs, então faltou com a informação, a Suno ela omitiu informação aqui, com o qual a gente não sabe quais são esses CRAs, quais são os indexadores, quais são os créditos ali, quais são as garantias, quanto tempo que tem de duração, então a gente não sabe nada sobre esse CRA pulverizado da Boa Safra, com o qual a Suno ela não informa. E o grande problema é que o pagamento de juros é mensal para todos eles. Então esse juros mensal aqui,
ele bate diretamente muito forte essas empresas que estão tomaram esse crédito. Mas a Suno está ali, botou um rating A2 e tudo mais. Então, quando a gente olha para a exposição aos ativos aqui, o Diego vai poder estar falando muito melhor a questão de exposição e por localização e exposição por tipo de ativo. Quando a gente olha a exposição do SNAG 11 por região, por estado, verificamos aí que grande parte está no estado do Mato Grosso, estado aí que concentra principalmente a atuação da Boa Safra. Como foi ressaltado aí pelo Andrew, faltou aí informar para a gente, assumo aí o pessoal, Thiago Reis, professor aí, informar para nós como que está essa pulverização dentro desse CRA da Boa Safra. Foi algo que chamou muita atenção, que vale ressaltar aí. Então, principalmente estado do Mato Grosso, Minas Gerais em segundo lugar, Goiás e outros estados de atuação, Rondônia, Tocantins, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Bom, quando a gente pega por setor, na cadeia do agro, 90%, na agroindústria, 3%, e no setor de fornecedor, 8%. Novamente aqui, cadeia do agro, eu acho que eles poderiam destrinchar um pouquinho mais, estabelecer aí, quem sabe, mostrar esse CRA para a gente, esses produtores que estão dentro desse CRA da Boa Safra, explicando, destrinchando, mostrando para a gente, esse produtor planta mais cereais, ele está concentrado mais na soja, outro está mais no milho, outro é mais em gado. Então a gente não tem essa informação aí, ficou devendo, inclusive eles disponibilizam aqui um Power BI, um documento, a gente abriu também e não encontrou essa informação, fica aí de ressalva. Exposição por rating, 98% no A2, é um rating bom, né? Indexadores, como já foi falado pelo Andrew, 92% no CDI e 8% IPCA. Quando a gente vê aqui por devedor, outros 38 devedores com menos de 2%. Né? Mas aqui ficou um pouquinho faltando alguns detalhes aqui desse gráfico pizza, acho que poderia ser melhor. Lembrando, pessoal, que a gente está aqui lendo e pegando um relatório que é público, qualquer um de vocês pode acessar na área do investidor dentro da Suno. Então a gente nada mais faz do que ler e traduzir, né, algumas partes aqui para o nosso público aqui, para o pessoal que nos acompanha nos canais, e isso não é uma recomendação de investimento, a gente está simplesmente aqui avaliando e apontando o que a gente verifica que não está de acordo com aquilo que a gente concorda, que a gente pensa sobre os fiagros. Em relação aos ativos, a gente vê aí Imóvel Rural Primavera, é uma unidade de beneficiamento de sementes. O que ela faz? Ela trata as sementes, existe essa diferença aí, pessoal, quando a gente vai fazer o plantio, a semeadura, a gente tem semente e tem grãos, né? Quanto à produção, é uma produção de grãos, para iniciar aquela produção, usa-se semente, principalmente para soja, para milho, são em sementes hoje que exigem alto nível de tecnologia aplicada, tratamento de sementes, elas precisam de um vigor, de uma alta germinação, então existe as unidades de beneficiamento de semente, UBS, ela é importantíssima para o nosso setor agro aí, visto que o Mato Grosso é hoje o nosso maior produtor de grãos do país. Então é interessante ter esse imóvel aí dentro do portfólio, porém é o devedor a Boa Safra Sementes. O PL dele aí 4,7%, remuneração IPCA mais 8%. É um imóvel muito bem localizado, porém, novamente, como devedor a Boa Safra. Temos aí o Imóvel Rural Sorriso, é um centro de distribuição em Sorriso. A gente vê como a nossa logística ela é deficitária no país, então precisamos cada vez mais desses centros de distribuição logística, seja de insumos, de adubos, esses pontos que funcionam como entrepostos também para comercialização e o transporte do nosso agro, dos nossos grãos, da nossa safra. É uma fazenda que está localizada às margens da BR-163, em Sorriso, no Mato Grosso,
uma rodovia aí que liga Cuiabá, Sorriso, Sinop, então é o polo da soja no país, um ponto estratégico, porém, novamente, o devedor é a Boa Safra, com um PL de 4,7%. Se a gente pegar esses dois e somar com o CRA pulverizado da Boa Safra, que corresponde a 88,6%, a gente tem aí praticamente 98% do fiagro da Suno que está atrelado aí com a Boa Safra. É algo que chama atenção, que tem seu risco e que vale a pena a gente pontuar. Temos também o CRI da Primato, é uma cooperativa agroindustrial, foi feita essa correção aí, antes tinha-se um CRI da Bem Brasil, uma empresa de batatas, agora temos aí esse dessa cooperativa agroindustrial do Paraná. Foi feito aí, como o Andrew falou, provavelmente para acompanhar aí a taxa do CDI, mas isso chamou a atenção da gente, é importante ressaltar. Vale ressaltar também que lá na subscrição que foi realizado, quando foi feito o split da Suno, teve no pipeline ali, no dia 24, foi lançado no dia 24 de agosto, a Suno mostrou para a gente também que eles estão com o interesse de estar fazendo aí a subscrição e diversificando, aumentando a exposição em outros ativos aí. Temos no segmento do leite, no segmento do café, vários CRAs, tem um FDIC aqui também no meio, um FDIC no café. É uma ideia futura, né? Foi apresentada aí no dia 24 de agosto. É interessante para aumentar a pulverização, para aumentar a diversificação em outros setores, papéis essenciais, piscicultura, temos aí máquinas e equipamentos em outros setores da nossa cadeia do agro, que mostra aí que eles estão com a ideia de diversificar, mas atualmente ela é praticamente um fiagro da Boa Safra Sementes. Gente, pessoal, então qual é a opinião de vocês sobre o Snag 11? Vocês já conheciam? Vocês são investidores Snag 11? Escreva aqui no comentário, aqui, tanto no meu vídeo quanto no Diego. Vamos bater um papo sobre o Snag 11, tirar as dúvidas de vocês. E claro, se tem algum fiagro que vocês queiram que a gente traga uma análise, uma síntese, trazer bem detalhado como é a carteira dele, como são os ativos, coloque também nos nossos comentários. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar nossos vídeos. Sigam a gente em todas as redes sociais. A gente fica por aqui pelo nosso Giro do Agro. Grande abraço. Valeu, galera.